Olá! Hoje eu quero te mostrar como você pode ficar por dentro de tudo o que acontece em nossa igreja. Para não perder nenhuma programação online, basta você se inscrever em nosso canal no YouTube e ativar o sininho. Assim você será notificado sempre que estivermos ao vivo. Em nosso Instagram, @primeiraiq_curitiba, sempre postamos novidades e conteúdos exclusivos. Nos siga e ative as notificações para não perder nenhuma atualização. Contamos também com o WhatsApp. Lá enviamos links de acesso para transmissões, roteiros de cultos e muito mais. Mande uma mensagem para o número 419-9840-0284 e pronto! Temos ainda o Linktree em nosso perfil no Instagram. Por lá você pode ter acesso a todos os formulários de inscrição para cultos, eventos, cultos kids e muito mais. Acesse nosso perfil e confira. Primeiro IEQ, uma família para todos.
Boa noite. Que a paz esteja com todos, amém? Gostaria que vocês se colocassem em pé aí no seu lugar. É muito bom estar aqui com vocês, mais uma sexta-feira, para juntos exaltar e engrandecer o nome do Senhor. E é sempre muito especial cada sexta-feira que estamos aqui. Cada sexta-feira que estamos aqui, nós provamos algo novo, algo diferente do Senhor. E da mesma forma vai ser essa noite. Ele tem grandes coisas para mim, grandes coisas para você. E sinta-se à vontade na casa do Pai. Você tem toda a liberdade para exaltar e engrandecer o nome dEle aqui neste lugar, amém? Vamos orar? Deus, muito obrigada pela Tua graça, muito obrigada pelo Teu amor, muito obrigada por Sua misericórdia renovada nessa manhã. Obrigada por estarmos aqui, Senhor Jesus, reunidos como família de Cristo, como igreja do Senhor, como corpo do Senhor, reunidos aqui para Te exaltar, engrandecer o Seu nome. Deus, que no momento dos louvores, pessoas possam ser tocadas aqui nessa noite, tocadas com cura, tocadas com libertação, tocadas, Senhor Jesus, com uma unção de alegria, e que toda tristeza, Senhor, que porventura alguém entrou aqui nessa noite, que possa sair daqui com alegria vinda do Senhor, com alegria vinda do trono do Pai. E nós queremos, Senhor Jesus, engrandecer ao Senhor nessa noite. Amém. As palmas. A sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje vou contemplar o amor deste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje vou contemplar o amor deste lugar. Eu quero ver a glória do seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver a glória, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Aleluia, Jesus. Nós podemos sentir a glória do Senhor aqui nessa noite, e por isso nós Te louvamos, nós bendizemos o Teu nome neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje vou contemplar o amor deste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje vou contemplar o amor deste lugar. Eu quero ver agora o seu poder. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. A sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o seu nome, vou louvar o seu nome, vou louvar o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Aleluias, aplauda ao Senhor. Nós Te louvamos, Senhor Jesus. Viemos aqui neste lugar para Te adorar e exaltar o Teu nome. Tu és a luz do mundo que vieste à terra. Oh, aleluias.
Vamos cantar. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso és para mim. Eterno Deus, exaltado nas alturas, glorioso no céu, humilde vieste à terra que criaste por amor. Vamos cantar. Vim para adorar-te, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei do preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei do preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei do preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei do preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, Vim para prostrar-me, vim para dizer que aleluia, és Jesus. és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor, coroamos o Senhor, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, nós coroamos o Senhor, coroamos, cante isso, a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos
Aplauda ao Senhor, aleluias. Os avisos, por favor. Olá, eu sou a Beca. E eu sou a Ana. E esses são os avisos dessa semana. Queremos convidar você que é professor para celebrar conosco o seu dia. Esse dia será uma oportunidade para você trazer seus colegas para ouvirem sobre o amor de Deus. Salve essa data, dia 16 de outubro às 7h30 no Cenáculo. Teremos um delicioso coffee break e sorteio de brindes. Esperamos você! Dos dias 17 a 19 de outubro acontecerá o Retiro do Potencial 60 Mais Vida na chácara da nossa igreja com o tema Vivendo Novo. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelo app da nossa igreja ou presencialmente após os cultos do Potencial, realizados todas as quintas-feiras às 15 horas. Prepare-se para um tempo especial de comunhão e renovação. No dia 18 de outubro, das 9 às 21 horas, viveremos um dia inteiramente voltado para o coração de Deus pelas nações. Nosso congresso de missões será um tempo de despertar, aprendizado e impulsionamento para fazermos parte do que o Senhor está realizando ao redor do mundo através de missões. Teremos conosco o pastor Fernando Camargo e os missionários pastor Daniel Oliveira e sua família, que servem na Espanha. Separe essa data e venha participar. Vem aí mais uma edição do Mova-se, um encontro preparado especialmente para os homens da igreja, promovido pelo movimento Homens da Verdade. O evento acontecerá na quinta-feira, 23 de outubro, às 19h45, aqui na Catedral. Será uma noite de comunhão, encorajamento e palavra, para fortalecer a nossa fé e a nossa caminhada espiritual. Você, homem, não deixe de participar. Está chegando o Acampa Kids, o acampamento infantil da nossa igreja. De 24 a 26 de outubro, as crianças de 5 a 10 anos viverão dias cheios de aventura, aprendizado e comunhão com Deus. As inscrições já estão abertas pelo nosso app da igreja, mas atenção, as vagas são limitadas. Além disso, algumas crianças aguardam apadrinhamento para poder participar. Se você deseja abençoar uma delas, seja apadrinhando diretamente ou ofertando qualquer valor, procure nossa equipe ao final do culto. Não deixe sua criança de fora, garanta já sua inscrição. De 6 a 8 de novembro, teremos o Seminário Apologético Convictus 2025. Será um tempo de preparo e fortalecimento de fé. Iremos mergulhar em temas essenciais na defesa da fé cristã, como evidências da existência de Deus, confiabilidade da Bíblia, provas históricas da vida, morte e ressurreição de Cristo e muito mais. No Convictus 2025, você será desafiado a fortalecer as suas convicções e a aprender a se posicionar com firmeza no trabalho, na faculdade ou em qualquer ambiente. As inscrições já estão disponíveis no app da igreja, então não deixe de participar. Prepare-se para viver dias inesquecíveis no mês de janeiro. De 15 a 18 de janeiro acontecerá o nosso tão esperado Mad Camp 2026. Serão dias intensos de adoração, palavra e experiências com Deus. Por isso, você, adolescente que tem entre 14 a 18 anos, não pode ficar de fora desse tempo incrível. As inscrições já estão disponíveis no app da igreja. Corra e garanta sua vaga para viver os dias incríveis com a gente. E esses foram os avisos desta semana. Deus abençoe sua vida. Amém? Boa noite, que Deus abençoe sua vida poderosamente. Que bom que você veio. Vocês viram aqui agora todo o trabalho e preocupação que essa igreja tem com as futuras gerações, com as crianças. Então, primeiro, crianças que estão aqui ainda, os pais que estão aqui embaixo no cenáculo, descendo essas escadas por esta porta aqui, tem um pessoal ali que são obreiras que lidam com o ministério infantil, tem um culto infantil acontecendo aqui embaixo, agora, nesse instante. Então, se você tem crianças aqui que querem, que você quer levar ali para participar, para que essas obreiras falem com a linguagem deles, para falar de Jesus, para plantar aquela sementinha, que a Bíblia nos fala, ensina a criança desde pequeno o caminho que deve andar, que quando grande não se desviará dele. É ali. É aqui também, mas ali eles falam a linguagem deles. Então, se você tem crianças, ou se você não veio porque quem nos acompanha pela internet não veio porque tem uma criança para cuidar, aqui embaixo temos pessoas especializadas em cuidar de crianças e falar a palavra de Deus. Amém? Vocês viram que vai ter o Acampa Kids. Nós temos hoje 19 crianças que estão precisando de apadrinhamento. Não é um valor tão baixo, mas se a gente repartir entre várias pessoas, fica um pouquinho para cada um, a gente consegue apadrinhar essas crianças, para que elas também possam ir participar
desse Acampa Kids e receber uma ministração bem especial lá. Então, se você tem vontade, você pode, pelo aplicativo da igreja, se você tem o aplicativo da Primeira IEQ instalado, no aplicativo você entra em eventos, tem lá o Acampa Kids e tem o apadrinhamento Acampa Kids. Lá tem os valores. O valor do apadrinhamento lá é a partir de R$100. Ah, Marcelo, para mim é muito. Não tem problema. Fala com o pastor Maurício no final do culto e ele passa o valor que você puder abençoar a criança. Mas deixa Deus te usar, faça a diferença na vida de uma criança. Quem sabe a gente não está preparando aí um grande ganhador de almas para Jesus. Amém? Quero ver quem nos visita hoje pela primeira vez. Dá um tchauzinho para mim. Lá no fundo, aqui na frente. Oh, glória a Deus. Vou pedir que você fique com a mão erguida um instantinho. Prometo que não vou fazer você ficar em pé. Né? Fica com a mão erguida quem nos visita hoje. O pessoal da equipe vai até você, vai levar uma lembrança do nosso culto para você. Tem uma fichinha para você colocar o seu nome, seu telefone. Nós não vamos perturbar você, não é isso. Mas você pode colocar ali, talvez, aquele motivo de oração, aquilo que te trouxe até aqui hoje. Se foi a pessoa do lado, mas além da pessoa do lado, talvez tenha um motivo de oração que você queira. E todos esses obreiros e pastores aqui da primeira igreja oram e intercedem pelos pedidos de oração dos nossos visitantes também. Então, se você tem, não perca a chance de colocar ali seu motivo de oração, que a gente vai interceder por vocês. Nós queremos dizer que essa igreja tem um lema que é uma família para todos. Então, agora vocês hoje são visitas ainda. A partir da próxima vez já são parte da família, são sempre muito bem-vindos aqui. Amém? Se você trouxe visitante, tiver liberdade, coloca a mão no ombro do teu visitante. Se você está perto, estende a mão. Nós vamos orar por eles agora, pela vida deles. Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado pela vida dos nossos visitantes, Senhor. Nós te agradecemos grandemente que eles saibam que aqui é uma casa onde a tua palavra é pregada e que é a tua casa, Senhor. E eles agora fazem parte da tua família, da nossa família, e que eles sejam sempre muito bem-vindos aqui. Que possam retornar quando quiserem, que as portas estarão sempre abertas. Sonda o coração deles, Senhor, para que, se eles têm algum desejo especial nessa noite, que o Senhor fale ao coração, que eles tenham um encontro com a tua palavra neste lugar, Pai. É em nome de Jesus que nós os abençoamos. Amém? Vamos aplaudir Jesus pela vida dos visitantes? Glórias a Deus. Eu quero agradecer você que tem trazido os alimentos. Vocês podem ver aqui embaixo, tem algumas sacolas. Que Deus abençoe a sua vida. Se não tem faltado alimento na sua despensa, quem tem sido abençoado aí? Amém? Se não tem faltado alimento na sua despensa, eu desafio você, na próxima vez que você for ao mercado, a comprar pelo menos 1 quilo a mais de alimento para trazer para essas obras sociais que nós temos aqui. O pastor Fabiano lidera o Ministério Vida Nueva, que atende a todos os imigrantes que estão chegando aqui e vêm pedir ajuda aqui na nossa igreja. Tem o Ministério Gadareno, que também é apoiado por esse nosso ministério. Então, se você pode, se não tem faltado, não fique represando a bênção na sua casa. Vamos abençoar a vida daqueles. Eu sempre falo, deixa Deus te usar como um instrumento. Né? Quando você for comprar lá, se puder comprar uma cesta básica, compre. Se puder comprar 1 quilo de alimento, você já estará fazendo a diferença. Amém? Vou convidar você, que tem o seu dízimo, a vir aqui à frente. Nós vamos consagrar ao Senhor. Se você vai ofertar, segure na sua mão uma oferta de gratidão a Deus, uma oferta que você reconhece a sua dependência financeira do Senhor. Se você não tem, não se constranja, mas aproveite o momento dessa oração para abrir o seu coração e colocar diante de Deus a tua petição, a tua necessidade. E nós vamos orar para que portas e janelas do céu se abram sobre a tua vida financeira e que você, em breve, possa vir dar testemunhos de vitória, que eu creio nisso. Assim como Ele operou na minha vida, que Ele opere na sua. Amém? Então, segure na sua mão sua oferta, vamos apresentar os dízimos ao Senhor. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos pela vida dos dizimistas. O Senhor tem sido fiel e nós também queremos demonstrar a nossa fidelidade, Senhor, devolvendo os 10% a Ti. Que nós tenhamos sabedoria para administrar os 90%, que o Senhor abra comportas do céu sobre a vida dos dizimistas, Pai. Nós repreendemos agora, em nome de Jesus, toda a obra do maligno, toda a obra do ceifador, migrador,
que não tem a legalidade, que não tem autoridade para tocar em nada dos dizimistas dessa igreja, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos pedindo que eles tenham uma unção de riqueza sobre a sua vida, que transborde da mesa deles, Pai. Que assim seja na vida dos ofertantes também, que a tua mão seja estendida sobre a vida dos ofertantes, sobre a vida financeira, Pai, daqueles que têm mantido esta casa aberta, mantido a tua obra aberta e podendo falar da tua palavra. E aqueles que não têm nada, Senhor, hoje para ofertar, que em nome de Jesus, o Senhor sonde o coração, sonde as necessidades de cada um, que tenham, Senhor Deus, agora um momento contigo, rasgando o seu coração e clamando a Ti pela sua necessidade, que o Senhor abra portas e janelas dos céus, e que eles venham dar testemunho da Tua ação na vida deles, e eles reconheçam que só Tu és Deus, Tu és o Jeová Jiré, provedor de todas as coisas, Pai. É em nome de Jesus que nós abençoamos o povo das 20 horas aqui no culto, sexta-feira forte da presença de Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, mas com fé, muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuva de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, não vai, não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, faz o leão jejuar. Se você puder ficar de pé no seu lugar, amém. Do estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que brada
aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já vem, Um caminho aberto pelas águas, faz com fé, muitas fontes em meio ao deserto. haverá nuvens que trazem chuva de bênção. Ouça a voz Te dá escape e livramento. porque Ele vive. Eu posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Amém? Aplauda Jesus, que Ele merece. E agora, só para quem crê e para que os nossos visitantes aprendam conosco. Há milagres porque Ele... Mais forte, porque agora os visitantes já sabem e vão poder falar com a gente. Há milagres porque Ele... Amém. Pode sentar, fica à vontade na casa do nosso Pai. E quero aproveitar e falar para o visitante, você que hoje é a primeira vez que está aqui, você recebeu uma sacolinha, uma prancheta, mas nós vamos ficar devendo para você um bombom, que a gente gosta de adoçar a vida de vocês. Então, você que não recebeu o seu bombom hoje, na semana que vem, vem até a um dos obreiros que nós vamos estar dando esse carinho para vocês. Gente, lá em Atos 4:20 diz assim: pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. E nesse contexto aqui desse versículo, era uma época quando as pessoas eram ameaçadas em falar de Jesus. Eram presas, eram açoitadas, apedrejadas. E hoje nós somos livres para falar do Senhor Jesus. Então, se você tem sido abençoado, se você tem visto o poder de Deus sobre a sua vida, gente, é bíblico, não deixe de falar. Alguém perto de você pode estar precisando desse reforço na fé deles. E hoje o testemunho é da Sandra. Cadê a Sandra? Está ali a Sandra. A Sandra falou que há 4 meses atrás, as clientes dela, ela tem um salão. Ela disse que simplesmente sumiram. Ela usou o termo assim: passou um vento e levou todas as minhas clientes. O serviço não vinha, o dinheiro não entrava, mas os compromissos financeiros continuavam. E foi assim, 1 mês, 2 meses. Aí ela começou a trazer a agenda dela para a mesa da provisão. E ela disse que ela trazia a agenda enchia. Chegava no dia, todo mundo desmarcava, não aparecia ninguém. E foi assim, 1 mês, 2 meses, e ela começou a clamar ao Senhor: Senhor, é comigo, fala ao meu coração, sou eu que preciso mudar, Senhor. Mas a fé dela em nenhum momento ficou abalada. Ela desacreditou nela, mas não no Senhor. E daí no 3º mês, foi próximo no dia 19 de setembro, ela disse que ela tinha um compromisso grande para pagar no dia 20. E ela trouxe aquela agenda cheia de fé e falou: Senhor, aos olhos humanos é impossível, mas eu creio no poder do Senhor. Daí no dia 19 ela trouxe aqui a agenda, e a gente sabe que no sábado é o dia do bom movimento no salão. E ela disse que no sábado de manhã as clientes já começaram a ligar, já começou a aparecer, e na segunda-feira ela honrou com o compromisso financeiro dela e sobrou dinheiro, gente. Glória a Deus por isso. E que de lá para cá, ela disse que ela está trabalhando de segunda
a segunda. O mesmo vento que levou, o Senhor reverteu e trouxe de volta. Isso que tem cliente pagando adiantado, gente. Olha como Jesus é maravilhoso. Então vamos aplaudir, agradecer ao Senhor por, amém, por tudo que Ele tem feito. E se você também tem visto o poder do Senhor na sua vida, não deixe de compartilhar. O Senhor se alegra com o nosso testemunho. Amém? Então agora recebam com carinho o pastor Jorge. Semana que vem, além de começarmos a campanha, que eu vou falar logo mais, é mês da provisão. É mês que... Esse vento que ela está falando foi aquele vento que abriu o Mar Vermelho, entendeu? Não tem o que fique na frente. Então, venham na semana que vem trazerem aquilo que está no teu caminho atrapalhando em nome de Jesus. O vento contrário vai ser afastado. E a bênção vai chegar na sua vida em nome de Jesus. Falando agora de minha Bíblia de Natal. Evento assim que Deus nos deu aí nos últimos 3 anos e que tem abençoado muitas pessoas. Eu quero compartilhar com vocês aqui, algumas pessoas aqui vão se identificar com este vídeo. Por favor, Marlon, Robson. Vê se você acha a tua Bíblia aí. Acredito na palavra de Deus. Sem ela eu não vivo. Tua palavra é o meu sustento, meu melhor alimento. É tudo que preciso. Tua palavra é a fonte do perdão. Água da vida pra lavar meu coração. Ela sustenta o universo e ao mesmo tempo é o remédio pra qualquer situação. Essas são as Bíblias do ano passado. Mas tua palavra permanecerá. Tua palavra nunca falhará. Tu és um Deus justo e fiel, e tudo que escrito está se cumprirá. E a terra, gerações e os que governam, mas tua palavra permanecerá. Tua palavra nunca falhará. Tu és um Deus justo e fiel, e tudo que escrito está se cumprirá. Tu és um Deus justo e fiel, e tudo que escrito está se cumprirá.
Bonito, não, gente? Vamos aplaudir aí esse lindo trabalho para Jesus. Nós tivemos a oportunidade, ano passado, de montar uma Bíblia de Natal, colocar num lugar especial. Bíblia é a espada. Nós falamos da armadura alguns dias atrás, falamos da importância da espada. A espada no meio militar, oficialatos oficiais, se você chegar na casa de um oficial, é muito provável que você vá ver lá uma espada que representa a autoridade, o compromisso, ele honrando a farda, o chamado dele para o meio militar ali. Então, nós, quando colocamos a palavra de Deus no lugar em destaque, nós estamos honrando a palavra, nós estamos demonstrando o nosso compromisso com a palavra, a nossa fidelidade com a palavra. Então, a palavra representa tudo aquilo que Deus traz para nós, é o nosso alimento, o nosso sustento. Ali temos tudo que precisa. Então, montar um lugar de honra para a palavra de Deus é algo muito especial, é uma oportunidade que nós temos. Nós temos que ter isso como um oficial de uma alta patente nas Forças Armadas, Aeronáutica, Marinha, Exército ou Polícia Militar, que comumente tem lá os oficiais em lugar de destaque a sua espada. Então, nós aqui colocamos as nossas casas, nessa época de Natal, honramos a nossa espada e colocamos ela em lugar de destaque. Aqueles oficiais tiram aquela espada quando vem para um evento. Então, quando vem para o culto, você está com ela. Mas ela fica... Nessa época do Natal, nós damos um destaque especial para ela. Então, você vai ter a oportunidade de honrar a palavra de Deus agora nesse Natal. Se você ainda não pegou aí o seu folder da campanha, levante a mão que vão estar entregando para você, que nós vamos fazer 7 semanas em cima desse tema. E na semana que vem, você está pensando, puxa, mas como é que eu vou colocar minha Bíblia lá? Não tenho suporte. Nós vamos providenciar um suporte para você que não fez o ano passado e não pegou o suporte. Você que fez, tem lá consigo guardado. Agora, você que não tinha suporte ainda e precisa de um suporte, eu quero que, enquanto os obreiros estão aí, você levante a mão que nós vamos contar e providenciar os suportes para a semana que vem. Quem não tem, precisa de suporte para a sua Bíblia. Contem lá, por favor, obreiros. Se dividam aí entre direita e esquerda e me dê o total, por favor. Você que não tem, levante as mãos. Você que está nos acompanhando, entre em contato aí pelas nossas redes sociais, diga que está nos acompanhando aqui, e nós separaremos uma Bíblia, uma base de Bíblia para você deixar no lugar de destaque a palavra de Deus. Tá bem? Tá, alguém mais levantou a mão lá? Acho que falta folder lá. Aí, vê se falta folder. Tem ok? Tá bem. Um por família. Ok. Tá jóia. Lembrou o pastor aí que em cada casa é um suporte, tá? Então, semana que vem vai estar o suporte por família. Se você quer levar um na sua empresa, pode pegar e montar um na sua empresa. Você vai ver que naquelas fotos ali, naquelas imagens, algumas empresas colocaram na sua empresa uma Bíblia de Natal. Amém? Deus abençoe a todos, então. Aguardo vocês. Semana que vem nós começamos a campanha Minha Bíblia de Natal. Estaremos entregando o suporte para você e você vai poder montar num lugar em destaque para a palavra de Deus. Pastor Silas, por gentileza. Pastor, Deus abençoe. Amém, graças a Deus. Boa noite a todos. Que alegria estar aqui com vocês e para compartilhar a palavra de Deus. O pastor Jorge pediu que nós conversássemos um pouquinho sobre dons espirituais. Esse é um assunto muito interessante e eu quero conversar com vocês, orar para que os dons estejam sobre a sua vida. Amém? Você quer os dons do Espírito Santo na tua vida? Amém? Vamos ficar em pé, então vamos ler. Eu vou fazer uma leitura, aqui uma leitura bíblica, e depois a gente vai ver também algumas outras coisas. Nós vamos ler na primeira epístola aos Coríntios, de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos 7 a 11. 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 7 a 11.
Diz assim a palavra de Deus: a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. Pelo Espírito a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, fé, pelo mesmo Espírito, a outro, dons de curar, pelo único Espírito, a outro, poder para operar milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a outro, variedade de línguas, e ainda a outro, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente, a cada um como quer. Amém? Vamos orar? Deus, obrigado por Tua linda palavra. Pedimos que o Senhor fale ao nosso coração de uma maneira muito especial. Deus, e ministra a cada um que está aqui no culto presencial, que está online conosco, que a Tua bênção seja manifesta em nosso meio, em nome de Jesus. Amém, amém. Amém, vamos sentar? Gente, falando aqui sobre Bíblia, Bíblia de Natal, deixa eu lançar um desafio para você, certo? A gente já lançou a nossa pré-venda, a nossa venda da Bíblia dos 70 anos da igreja. Tá? Então, ela está na impressão, tá? E daí você pode adquiri-la no nosso aplicativo. Alguém aqui não tem o aplicativo da igreja no seu celular ainda? Quem não tem? Tá? Se você não tem, por favor, não deixe de tê-lo. Você abre o aplicativo, no que você abre, lá está lá a Bíblia. E vai ser uma Bíblia que, antes de todo o escrito bíblico, vai ter um resumo da história dos 70 anos, com algumas fotografias, tá? E ela vai estar linda. Então, se você comprar, né, antes, você vai pagar R$ 99,00. O valor recomendado de venda e tudo mais é R$ 120, tá? Então, essa venda com antecedência. Então, você pode adquirir essa Bíblia no máximo no dia 4 de dezembro, que é quando nós faremos 70 anos. Estarão aqui as Bíblias, você compra com antecedência, com esse desconto, certo? E vai ser uma Bíblia que você vai ter para o resto da tua vida, dos 70 anos, né, da primeira igreja do Evangelho Quadrangular. Então, você precisa comprar uma, nem que seja uma por família. Hoje eu comprei uma para cada neto. Né? Não comprei para os filhos que se virem. Mas eu comprei para os netos. Tá? Então, comprei a minha, da Carmen também. Né? E eu quero que eles tenham essa lembrança. Quero que eles tenham essa lembrança dos 70 anos da primeira igreja do Evangelho Quadrangular. Então, eu acho que não sei se até o fim desse mês, não sei exatamente a data, esqueci. Mas vai lá, compra lá que vale a pena. Amém? Gente, dons, essas manifestações de Deus, esses presentes de Deus, um dom é um presente de Deus, os carismas do Espírito Santo. E a Bíblia fala em alguns lugares específicos. E então, alguns teólogos, estudiosos, eles de alguma maneira sistematizaram, olhando para cada passagem da Bíblia, e eles colocaram alguns tipos diferentes de dons. Existem o que são chamados, isso não está na Bíblia, tá? Mas uma classificação, isso nos ajuda a entender um pouco. Tá? Não está na Bíblia que essa classificação, esse assim, não. Mas, de uma maneira mais sistemática. Existem dons que vêm de Deus. A Bíblia diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus, descendo do Pai das luzes, em quem não há sombra, não há variação alguma. Então, Deus é aquele que nos dá os dons. Eu quero dizer para você que se você tem Jesus na tua vida, se você recebeu Jesus na sua vida, o Espírito Santo está em você.
E eu quero dizer a você que há dons na tua vida. No mínimo, um dom existe na tua vida. Acredite nisso. Não duvide disso. E existem dons, existem os chamados dons pessoais. E daí dons ministeriais. E daí os dons chamados espirituais ou manifestacionais. Espirituais, se vem do Espírito, são todos espirituais, mas uma questão de classificação. O que são os dons pessoais? Dons pessoais são aqueles que estão com a gente 24 horas por dia. Tá? Então, é possível vê-los. Romanos capítulo 12, dos versículos 6 a 8, diz: "E tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que foi dada, se profecia segundo a proporção da fé, se ministério, dedique-se ao ministério dos..." Opa, eu estou lendo numa versão aqui diferente, deixa eu pegar aqui na versão que vai ter aqui, né? Tá? A partir do versículo 6. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua com generosidade. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Esses são alguns dons que moram com a gente. Quem tem eu não vou me fixar nesses dons, tá? Só vou dar aqui uma geral. Quem tem o dom de ensinar, o dom está nele. Quando ele fala, vai explicar alguma coisa, está nele, ele começa a ensinar. E ele consegue ilustrar, consegue deixar a coisa bem clara. Ele ensina. Isso é natural dele, vem. Tá? Isso é pessoal, é algo que Deus colocou na vida da pessoa. Tem o dom de exercer misericórdia. É uma pessoa carregada de misericórdia. Ela está sempre com misericórdia. Não é que em algum momento ela tem um lapso de misericórdia. Não. Tem o dom de dar ânimo. São pessoas que naturalmente são encorajadoras. Todo o tempo estão encorajando. Exortação, exortar, animar. Então, dons pessoais estão sempre com a gente, certo? Nessa passagem, o dom de profecia é aquele que fala da palavra de Deus com autoridade, com fluência. Isso tem mais a ver com o pregador, quem sabe. Tá? Então, é alguém que tem, são os dons pessoais, de contribuir, alguém que está sempre, e não precisa ser rico, às vezes uma pessoa que até nem tem bens, mas, sabe, ela contribui, ela vê uma situação, ela contribui. Então, não é que são só algumas pessoas que vão contribuir, ou só esses que têm o dom de ensinar, que podem ensinar, não é. Mas isso são coisas mais pessoais, essas características pessoais. Daí, a gente tem os chamados dons ministeriais. Os dons ministeriais, eles têm a ver com ministério, com gente que é capacitada para ensinar outros, para treinar outros. Que tem a ver com, de alguma maneira, liderança no reino de Deus. E são 5. Efésios 4:11 diz: Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. São chamados 5 dons ministeriais. Eu não vou me deter neles, porque eu quero falar com você sobre os dons manifestacionais ou espirituais. Os dons ministeriais também estão com a pessoa, né? São dons, isso a pessoa carrega com ela. Tem gente que é pastor, é pastorzão. Tem gente que é um mestre ligado ao dom pessoal do ensino. Tá? Então,
são pessoas, então, que têm essa condição de treinar outros para a expansão do reino de Deus. Agora, os dons manifestacionais ou espirituais ou manifestacionais, esses não moram com a gente, não estão dentro da gente. Não são dons que 24 horas por dia eles estão em mim. E quando eu estou, ele já é manifestado no abrir da minha boca. Não. Esses são dons que o Espírito Santo manifesta de acordo com a necessidade. Ele manifesta, mas a Bíblia diz que a gente precisa buscar. Ela diz, busquem com zelo os melhores dons. Então, dons precisam ser buscados. Esses manifestacionais são manifestações sobrenaturais do Espírito Santo. Que não é 24 horas por dia e a hora que eu quero. Não. Depende de um mover do Espírito Santo. Como que isso acontece? Isso é para quem? É só para o pastor que está no altar? Sim, o pastor que está no altar também. É só para o obreiro que ministra na frente do altar? Também. Mas é para todo cristão. E dons que precisam ser buscados. E esses dons, eles fluem a partir de uma comunhão com Deus, a partir de uma intimidade com o Espírito Santo. São manifestações do Espírito Santo. E é o que a gente leu aqui. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito. Não é minha, não é pessoal. É do Espírito, visando o bem comum. E aqui tem uma lista de 9 dons. 9 dons. Alguns estudiosos e teólogos, eles dividiram, por assim dizer, esses dons num total de 3 grupos. Tá? Que são os dons de inspiração, que é o dom da profecia, da variedade de línguas, da interpretação de línguas. Que são os dons de revelação, que é o dom da palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e de discernir espíritos. E tem os dons de poder, que são os dons de curar, o dom da fé e o dom de operar maravilhas. Então, esses 9 dons. E eu quero que você ouça isso não como algo distante demais para você. Não como algo aplicável somente, de repente, em um culto. Sim, há manifestação em um culto. Mas eu quero dizer para você que isso pode acontecer na tua vida e no teu dia a dia. Na tua casa. Eu vou dar aqui alguns exemplos. Esses exemplos talvez tenham muito a ver com a minha vivência. Tá? Vivência de outros. Mas eu quero dizer a você que Deus também quer usar você com dons. Em primeiro lugar, é preciso que você creia. Que você tenha Jesus. Que você tenha Jesus e que você creia. Em primeiro lugar, que você tenha Jesus como teu Salvador e Senhor. Que você já tenha recebido Jesus na tua vida. Se Jesus não estiver em você, o Espírito Santo não está em você e não vai fluir dons. Em primeiro lugar, tem que ter Jesus. Quando a gente recebe Jesus, recebe o Espírito Santo. Quando a gente tem o Espírito Santo, abre-se a possibilidade para as manifestações dele, para as manifestações dos dons dele. E esses dons é para o bem comum, para aqueles que estão ali com a gente, beneficiam a nossa vida, daqueles que estão no nosso entorno, edificam a igreja de Jesus, abençoam também a tua casa. Esses são os dons. Vamos começar aqui, sobre, vamos dizer aqui, os dons de inspiração. Dom da profecia, da variedade de línguas e de interpretação de línguas. Deixa eu começar. Esses dons, tá? Sobretudo, variedade de línguas e interpretação de línguas, ou seja, é preciso que
a pessoa seja batizada no Espírito Santo, que ela ore em outras línguas. Na oração em outras línguas se manifesta, então, a variedade de línguas. Oração em línguas, a gente houve uma sexta-feira aqui que teve batismo no Espírito Santo. A evidência do batismo no Espírito Santo é a oração em línguas. Então, existem línguas para edificação pessoal. A Bíblia diz que aquele que ora em línguas, o entendimento fica sem fruto, mas o Espírito ora bem. Enfim, alguns dizem, não, mas eu oro em línguas, não entendo nada. Pois é, enfim, a Bíblia diz que não entende nada mesmo, mas que o Espírito ora bem. O Espírito ora bem. Então, existe essa linguagem do Espírito Santo. O Espírito Santo coloca na gente, a gente ora em outras línguas, e quem é batizado no Espírito Santo deve orar em línguas todos os dias. Isso nos edifica, e a Bíblia diz que a gente fala de mistérios com Deus. Essa linguagem de edificação pessoal, que nós falamos em mistérios com Deus. Muitas vezes nessas línguas surge uma linguagem que você percebe que é mais de adoração. Ou, às vezes, uma linguagem de oração espiritual que vem até com certo gemido. E a Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Enfim, são linguagens do Espírito Santo. E também existem as línguas que são línguas para a interpretação. Que não é só para edificação pessoal, não é de intercessão. Enfim, às vezes algumas línguas também você começa a orar e você percebe que é uma linguagem espiritual de guerra. Você não sabe o que está orando, mas tem uma guerra espiritual. Mas daí tem as línguas que são para a interpretação. É uma linguagem do Espírito que se manifesta. Então tem alguém falando em variedade de línguas. E daí, nesse meio, se o Espírito manifestou uma variedade de línguas, deve ter alguém ali que terá manifestado o dom da interpretação das línguas. E daí tem uma mensagem nessas línguas aqui. Não é necessariamente uma tradução. Essa palavra significa isso, isso. Não é isso. Tem uma mensagem naquelas línguas, o Espírito revela a outra pessoa, ou às vezes até a mesma pessoa, o que é que Deus está falando ali naquelas línguas, tem uma mensagem. Eu lembro, eu tive uma vez na minha vida, essa manifestação. Minha sobrinha estava no hospital evangélico, desenganada pelos médicos, ela internou, e, enfim, o médico deu 5 horas de vida para ela, e ela foi sobrevivendo, ela entrou em diálise, fazia as diálises, e muito sofrimento. Eu lembro que ela inchou, e, enfim, ela não tinha nem as dobras do pescoço, parecia uma só, toda inchada, e ela estava desenganada pelos médicos. Eu lembro que período de jejum, um dia de jejum, eu estava orando lá em casa e eu comecei a orar numa linguagem, eu percebi que era diferente, uma linguagem do Espírito Santo, e eu entendi, não é tradução, é um entendimento. E o que Deus dizia por meio daquela linguagem era: eu tenho ordenado vida para ela. Eu tenho ordenado vida para ela. Eu simplesmente entendi, não traduzi. Interpretei. E não deu outra. Deus fez um milagre, ela saiu do hospital, está viva até hoje. Né? Então, minha sobrinha, a Bruna, né? Então, Deus fez essa obra na vida dela, está viva até hoje. Então, aqui um exemplo. Variedade de línguas de interpretação. A profecia. Sabe, a questão da profecia é muito ampla. E tem várias manifestações proféticas. Tá? Mas a profecia é
você trazer uma palavra de Deus. Tem vários níveis de profecia. Quando alguém fala a palavra de Deus, está trazendo a palavra de Deus, não deixa de ser uma profecia. Estou pregando, estou falando da palavra de Deus, de alguma maneira é uma profecia. Mas, eu lembrei hoje, muitos de vocês conhecem aqui a pastora Simone do Senegal. Quer dizer, estava no Senegal, está aqui conosco hoje. Né? Não é mais do Senegal, é nossa hoje. Né? Então, ela com o pastor Fábio, né? na época que estavam no Senegal, daí eles visitaram o Brasil, eles vieram na minha casa, junto com a Carmen. Nós os recebemos, a Carmen fez um café, alguma coisa assim, e daí a gente foi orar. Nós oramos por ele. Daí, nesse momento da oração, a Carmen teve uma palavra profética. E ela disse para Simone, lá para a pastora Simone, Deus vai abençoar você, as tuas mãos, você vai fazer algumas coisas, e o teu nome vai ficar famoso. Sabe, isso não fazia muito sentido para a pastora Simone. Né? Nome famoso no Senegal, tal. E daí ela voltou, daí ela começou a fazer algumas comidas, ela abriu um café no Senegal, Simone Café. E o Simone Café ficou famoso no Senegal e fora do Senegal. Se você jogasse no Google, tá? Simone Café, enfim, estava lá. O nome dela ficou famoso, Deus deu habilidade, e até hoje, no terceiro domingo aqui, vocês, uns doces aqui, uns bolos que tem, né, várias coisas, o cheesecake e outras coisas aqui, no Natal, nosso Natal missionário, com essas bolachinhas, é tudo a Simone. Então, houve essa palavra profética, e isso não acontecia. E a palavra profética foi liberada, e ela começou a fazer, e o café dela ficou famoso. E o café foi um meio de evangelização no Senegal. E muita gente que conheceu Jesus lá no café, um país muçulmano, quem aceita Jesus, 90% vai perder o emprego porque virou cristão, fica sem emprego, não consegue achar emprego. Ela dava emprego ali para essas pessoas. Muitos milagres aconteceram. Então, aqui manifestou-se, por intermédio da Carmen, o dom da profecia. Uma profecia, e não se esperava, mas ali estava. Sabe, e eu quero dizer para você que Deus pode usar você também para dar uma palavra profética. Às vezes para alguém, na tua casa. O Espírito Santo pode mover o seu coração para você dizer alguma coisa, anunciar alguma coisa para alguém. Isso não é só para minha esposa, não, sabe? Isso pode ser para você. Está em comunhão com Deus, em comunhão com o Espírito Santo. Então, não é que você vai profetizar a hora que você quer, que você fala em variedade de línguas na hora que você quer, e que você vai interpretar a hora que você quer. Não, são dons manifestacionais, não estão com a gente 24 horas por dia. O Espírito Santo manifesta esses dons, de acordo com a necessidade. Então, esses são os chamados dons de inspiração. Inspiração. Daí tem os chamados dons de revelação, que é o dom da palavra de sabedoria, da palavra de conhecimento e do discernimento de espíritos. O que é o dom da palavra de sabedoria? Às vezes você está em algum momento, é um exemplo, em uma reunião que tem um conflito, e que não se sabe se é isso, se é aquilo, e às vezes a coisa não está fácil, tal, e de repente o Espírito Santo dá uma palavra que acalma tudo e resolve tudo. Não se tem uma solução, mas de repente vem uma palavra que mostra com clareza, está aqui a solução. Isso é o dom da palavra de sabedoria. É um dom que a gente precisa buscar. É um dom
que os pais precisam buscar para educar os filhos. Às vezes tem coisas, tem situações e perguntas dos filhos e conflitos dos filhos, e daí o pai e a mãe não sabem o que fazer. Então precisa estar com Jesus, e o Espírito Santo pode trazer uma palavra de sabedoria que vai falar para o filho, para a filha aquilo, resolver o problema. Dom da palavra de sabedoria. Dom de discernir espíritos. Quando você está em um determinado ambiente e de repente o Espírito vem e te dá uma percepção do ambiente, da atmosfera espiritual do ambiente, para que você esteja vigiando, orando, que você esteja muito atento, enfim, intercedendo, discernir espíritos, discernir no ambiente, discernir espíritos malignos, e também um discernimento de ambientes, de locais onde o Espírito de Deus está atuando. Discernir espíritos que estão, às vezes, na vida de pessoas. E daí eu vou lembrar do meu avô. E ele era muito direto nisso. Enfim, às vezes ele estava ali, nunca viu na frente. Olhava para a pessoa, nunca tinha visto. Enfim, ele era um homem que não tinha muito recurso de vocabulário, e muito direto. Então ele tinha alguns vocabulários, às vezes, que não são tão suaves. Ele olhava assim e dizia, não presta. E podia contar, não dava outra. Eu lembro de um cara uma vez, isso eu vi, nunca tinha visto homem. Esse é preguiçoso. Nós mal conhecíamos. Isso ajudava na escolha de pessoas e com quem se envolver ou não. E houve vezes que a voz dele não foi ouvida. E daí se quebrou a cara. Eu lembro que a minha tia dizia, eu tenho até medo quando ele abre a boca. Mas ele tinha um discernimento de espíritos. Veja bem, não era julgamento, não é porque não ia com a cara do cara, é diferente. Não é porque, não gosto da roupa que veste, porque não traz para o meu time, não tem nada a ver com isso. Eu estou falando, não era implicância, não é porque essa pessoa é muito parecida com quem me fez mal, então, não. É algo sobrenatural. E não é com todo mundo, havia momentos, não é que ele discernia qualquer um. Mas era um dom que fluía, não é que morava 100% nele, mas era um dom que o Espírito fluía na vida dele. Então, é o dom da palavra de sabedoria, como a gente precisa disso. Daí, a palavra de sabedoria, discernimento de espíritos, nós precisamos buscar em Deus, e daí o dom da palavra de conhecimento. E você está em um determinado lugar, em alguma situação, e o Espírito Santo te traz um conhecimento sobrenatural sobre determinada coisa. Estou aqui no culto de sexta-feira, tá? Então, eu lembro, faz muitos anos, aqui no culto de sexta-feira, na hora da oração, nós estávamos orando aqui, e esse é um dom que Deus me usa, enfim, muitas vezes, não mora em mim, eu não tenho palavra do conhecimento na hora que eu quero, não.
E geralmente algumas pessoas são mais usadas em determinado dom. E, enfim, orando aqui, eu vi uma mulher com um revólver na cabeça. E eu entendi, tem uma mulher que tem acesso a um revólver e ela quer se matar. Muitas vezes, na hora que eu tenho uma palavra de conhecimento, eu só oro. Eu só oro, né? Porque às vezes tem uma palavra, uma segunda, horário. Geralmente eu não chamo. Mas eu entendi que aquela é uma situação específica, que eu tinha que orar por aquela mulher especificamente. Porque a coisa era muito séria. E daí, eu lembro que naquele culto, de sexta-feira à noite, eu falei, olha, aqui tem uma mulher e você quer se matar com um revólver. Daí eu falei, não veio, falei segunda vez, não veio. Né? Daí fiquei com um carão aqui na frente, né? E, né? Então não veio, insisti, não veio. Ok. Né? Acabou o culto, daí eu fui cumprimentar as pessoas lá fora, daí as pessoas saindo, daí veio o moço, ô pastor, sim, eu gostaria que o senhor orasse aqui pela minha mãe. Daí disse, o que foi? Não, é que meu pai é da polícia. Minha mãe não mora aqui, lá em Guarapuava ela mora, e meu pai tem um revólver, lá na minha casa. E depois que acabou o culto, a minha mãe me disse que ela ia pegar aquele revólver e ia dar um tiro na cabeça dela. Então, daí o senhor falou, ela falou, e daí eu segurei ela aqui. Sabe, foi um momento, uma palavra de conhecimento dada acerca de uma situação específica. Por meio de uma visão, mas pode ser outras coisas. Eu lembro uma vez que isso um homem me contou, olha, eu estava com um problema numa máquina lá na minha casa. E não resolvia. Esse homem era cristão. Daí ele disse, eu estava lá e em um momento me veio a imagem de um lugar da máquina e de um lugar que tinha que mexer. Ele recebeu uma palavra de conhecimento de um lugar na máquina da casa dele que ele mexeu e arrumou. Você entende que os dons não são só aqui para o altar ou para a igreja, sim, muito aqui, mas que pode ter na tua vida, no teu dia a dia? Então, foi também uma palavra de conhecimento. Então, esses são os dons de revelação, de inspiração, de revelação e os dons de poder, que são dons de curar, dom da fé, dom de operar maravilhas. Né? Vamos lá, dons de curar. Né? Você ora, alguém recebe cura, e essa cura pode ser instantânea ou não. Quando ela é imediata, instantânea, ela pode configurar uma operação de maravilha. Então, lembro também numa sexta-feira, né, aqui havia um homem que entrou, acho que a primeira vez que ele tinha vindo, a família convidou, tá? E o nome, não o nome, mas o apelido era Maravilha. Né? Ele ganhou, ele era um campeão de campeonato de sinuca. Né? Ele nunca tinha entrado aqui. Né? Então, o apelido dele era Maravilha. Daí o pessoal conhecia por Maravilha. Ele veio ali e, na oração, né? Daí orei por um joelho inchado, e ele lá, mais ou menos igual, mais ou menos nessa região ao casal aqui, ó. Né? Daí, muito inchado, e ele desinchou o joelho, na hora. Foi uma cura, mas foi algo instantâneo. Um joelho simplesmente inchado, desincha na hora, e alguém disse que viu isso, inclusive. Então, isso foi uma
uma maravilha, uma operação especial do Espírito Santo. Isso não acontece toda hora, mas enfim, é uma manifestação. Dons de curar, aqui foi uma cura maravilhosa, vamos assim dizer. Dons de curar são as várias curas, e a Bíblia fala em dons de curar. Sabe, eu quero desafiar você a orar por cura. Começa orando na tua casa, orando por pessoas. Quem disse que o dom de curar é só para os obreiros aqui? Se você tem Jesus, recebeu Jesus, você tem o Espírito Santo, por que você não pode orar por cura? São dons de curar. Às vezes tem algumas pessoas que elas oram numa determinada área, elas têm uma constância, né? Tem vários testemunhos numa determinada área, né? Então, isso com a Carmen, né? Eu costumo brincar com ela. Tem muitos testemunhos de que ela orou por gente com cálculo renal, né? E de repente a pessoa já vai e já elimina, né? Então eu costumo dizer que ela em oração de quebra-pedra, né? Então não é que todo mundo que ela ora, né? Mas tem vários testemunhos, são dons de curar. Então Deus a usa. Repito, não está 24 horas por dia com ela, tá? Mas é um dom que se manifesta, tá? Na vida dela. Dom da fé. E aqui eu lembro do meu pai. E eu lembro do meu pai e lembro de uma situação, né? Eu já contei aqui em outros cursos, né? Meu neto Mateus, que vivia pedindo para eu contar e repetir essa história, né? Essa da Kombi do Biso, a história da Kombi do Biso. E uma vez nós íamos pescar lá no Capivari, acho que aqui em Bocaiúva, né? Eu tentei pescar minha vida inteira, né? Nunca fui bom pescador, mas enfim, né? Daí a gente foi, eu, meu pai, pastor João Alves, pastor João Pereira, né? Eles todos já estão com Jesus, mais alguns amigos meus, e daí isso era uma quinta-feira, que antes o culto, a noite dos louvores, não era quarta, era quinta. O pastor João Alves dirigia essa noite. Daí uma Kombi, a gente foi com uma Kombi, daí chegou a hora de voltar, viemos com os apetrechos da pescaria, e daí a gente colocou, veio na Kombi, meu pai bateu no motor e nada, nem sinal. Meu pai manjava de motor, pastor João Alves também. E eu lembro daquela imagem, era o guri, acho que eu tinha uns 14 anos, sei lá, 12, 14 anos. E daí eles mexeram no motor, e não era asfalto, era no meio do mato, mas paradinha assim no meio do mato. E daí a gente meio que tentou pegar no tranco, no espaço que tinha e nada. E começou a anoitecer, e o pastor João tinha que fazer o culto à noite. E começou a anoitecer, eles mexendo e nada. Daí começou a anoitecer uma fogueira porque não tinha lanterna, porque não ia voltar à noite, né? Não tinha lanterna. Então fizeram uma fogueira para iluminar que estava. Daí meu pai Mora falou, vamos orar. E eu lembro, né, desse motor, né, junto ali já que ele estava mexendo no motor, já estava de joelho, ele com o pastor João Alves. Ele falou, vamos orar. Eu lembro os dois de joelho assim, ó, né, com a mão no motor. E meu pai orou, a gente orando junto. Daí nós oramos, ele fechou o motor, essa tampa do motor. Daí ele começou a apagar a fogueira. Daí outro disse, não, pastor, não apaga a fogueira, porque não vamos precisar, não sabe. Daí meu pai, não, nós oramos, vamos apagar esse fogo, né, porque nós vamos sair daqui e o que tal que dá incêndio? Apagou a fogueira. Daí meu pai falou, entra na Kombi. Todo mundo entrou na Kombi. Eu nunca mais vou esquecer disso na minha vida. Entre na Kombi. Essa lateral da Kombi,
né? Essa era ruim de fechar. E daí você tinha que fechar na chave ela. Né? Você fechava por fora e na chave, que senão ela abria. Não era aquela Kombi, entende? Daí, enfim, meu pai veio, embarcou, fechou a porta. Daí ele pensou, peraí, eu não fechei a porta lateral. Ele desceu e fechou na chave. E daí ele entrou na Kombi. Ele virou a chave. E o motor pegou na hora. Não tinha partida nenhuma, não tinha nenhuma luz naquele motor, não tinha nada. Eu lembro que quando ele bateu, todo mundo começou a chorar naquela Kombi. Eu não esqueço daquela imagem. Isso me marcou. Eu diria que aquilo foi uma manifestação do dom da fé. Não é uma fé normal do dia a dia, mas o Espírito moveu meu pai. Meu pai tinha Jesus, meu pai tinha o Espírito Santo. Isso marcou a minha vida e a vida de todos ali. Isso tudo vem do Espírito. E eu quero motivar você que não recebeu Jesus, a receber Jesus como teu Salvador e Senhor, a ter o Espírito Santo em você. Quero motivar você a buscar orar em outras línguas, a ser batizado no Espírito Santo. Eu quero motivar você a buscar os melhores dons. E Deus pode usar você para abençoar pessoas onde você estiver. Eu acho que uns 6, 8 meses. Né? Daí, finalmente que a Carmen ganhou uma roupa, né? Essa roupa precisava ser trocada. Ela ou eu, nós dois, não sei. Daí a gente, daí nós viemos no shopping. No shopping, eu precisei ir ao banheiro. Na hora que eu entrei, eu vi um homem. Daí Deus me disse, você vai dizer isso para ele. Eu disse, meu Deus, eu nunca vi o cara. Daí eu entrei, eu estava ali, vi o cara, eu ia saindo e falei, não, é da minha cabeça. Daí eu pensei, mas o que tal se não for? E daí voltei, fiquei esperando mais um pouco, ia embora de novo. Ele estava, não, deixa eu esperar aqui. Daí eu falei, isso. Daí o homem olhou para mim, ele disse, ô glória! Sabe, é uma palavra que Deus tinha me dado para ele. Não era no culto, era no shopping, no banheiro e no shopping. Se Jesus mora na gente, o Espírito Santo está com a gente onde quer que a gente vá. A Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito. Amém? Fecha os teus olhos. Se tem alguém aqui que ainda não entregou sua vida a Jesus, que ainda não recebeu Jesus como seu Salvador e seu Senhor, mas você quer Jesus na tua vida. Jesus é o único que pode nos salvar. Foi Ele que morreu na cruz pelos nossos pecados. E se você ainda não fez uma oração, recebendo Jesus como seu Salvador e Senhor, você quer receber Jesus como seu Salvador e Senhor hoje, coloca a mão no teu coração, onde você estiver, aí no seu lugar. Põe a mão no coração.
Todos vocês que querem receber Jesus como Salvador e Senhor, ou que precisam de uma reconciliação com Jesus, põe a mão no coração. Você que está com a mão no coração, diga assim comigo, fale assim: Senhor Jesus, nesse momento, eu abro o meu coração a Ti. Te recebo em minha vida como meu Salvador e meu Senhor. Eu te peço, perdoa meus pecados, purifica-me com Teu sangue. Escreve meu nome no livro da vida. Eu me reconcilio contigo, em nome de Jesus. Amém. Eu quero orar por você, Deus amado. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor abençoe a cada um que fez essa oração, com o milagre da salvação, o milagre do perdão dos pecados, e que haja uma transformação na vida dessa pessoa, em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos ficar em pé. A Bíblia diz que a gente precisa buscar com zelo os melhores dons. Buscai com zelo os melhores dons, principalmente o de profetizar, mas os dons. Você quer ser usado por Deus com os dons do Espírito Santo? Amém? Dom pessoal, você tem algum? É possível que alguém tenha também dons ministeriais? E tem os dons manifestacionais, que o Espírito vem em momentos específicos e flui esses dons. Feche os teus olhos, fica com as mãos abertas na posição de receber. Diga: Senhor, usa-me com os teus dons. Sabe, eu oro todos os dias, buscando os dons. Há 9 características do fruto do Espírito, e eu oro nominalmente por cada uma das 9 características do fruto do Espírito na minha vida. Existem esses 9 dons espirituais ou manifestacionais. Eu oro nominalmente para que Deus me use com cada um deles todos os dias. Buscai, diz a Bíblia. Então eu busco para que Deus me use. Continua com as mãos na posição de receber. Tem algumas pessoas que estão sentindo na sua mão um peso. Eu estou sentindo isso nas minhas mãos. Eu tenho um testemunho do Espírito que tem outras pessoas que estão recebendo na mão e você está sentindo um peso disso. São coisas que Deus está colocando nas suas mãos. Vai recebendo. São presentes que Deus está dando. Eu digo a você que o que está acontecendo aqui agora é uma palavra de conhecimento que está fluindo aqui agora. É algo que eu estou sentindo nas minhas mãos, eu tenho entendimento no meu espírito, que Deus está colocando. Eu creio que tem a ver com dons. Vai recebendo. Vai recebendo o poder do Espírito Santo agora. Gente online também que não pôde vir aqui. Deus se manifesta na tua vida. Eu continuo sentindo peso nas mãos. Algo que eu nunca senti antes. Eu continuo sentindo peso nas mãos. Deus continua manifestando aqui. Deus da glória, vem agora. Vem nesse lugar. Vem nesse lugar e opera. Concede agora a tua graça. Vem ungir cada um para a manifestação dos dons espirituais, dos dons manifestacionais. Eu oro para que o Senhor coloque unção na vida de cada um, unção nas mãos,
na vida de cada um. Está aumentando o número de gente com peso na mão. Deus está dando. Vai recebendo, vai recebendo. Olhos fechados, com as mãos abertas. Vai recebendo, vai recebendo. Que dons de curar comecem a fluir. Unge as mãos do teu povo para curar. Curar doentes em casa, no trabalho, na rua, aonde eles estiverem. Dons de curar. Dom de operar maravilhas, dom da fé. O dom da profecia. O dom da variedade das línguas, o dom da interpretação das línguas. Que haja manifestação desses dons. Que haja o dom da palavra de conhecimento. Que haja o dom da palavra de sabedoria. Que haja o dom de discernir espíritos. O fluir desses dons. Kirama Santo Karababasso. Nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu abençoo o teu povo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deixa eu perguntar aqui. Quem sentiu um peso nas mãos? Levante a mão. Muitas pessoas. Muitas pessoas. Todos vocês estão com as mãos assim, mãos abertas. Façam assim e digam: em nome de Jesus, eu recebo. Amém. Amém. Desculpa, gente, atravessei o horário violento. Tá? Que Deus abençoe vocês, Pastor Jorge. Enquanto eu falava que nós iríamos orar por dons, aquilo que o pastor, eu já senti no meu espírito que iria acontecer. Eu falei, vai acontecer, eu sei. Ele testificou e aconteceu. Foi muito especial hoje. Gente, esse culto aqui virou algo extraordinário. Vocês estão vendo um momento único. Isso tem 30 anos de culto das 10h30, nunca teve isso. Batismo com o Espírito Santo, ministração de dom, gente. E a presença do Espírito Santo é muito forte nesse ambiente, viu, gente? Aqui é muito especial. Que bom que você veio, que bom que está aqui, que bom que você está levando consigo esse presente, Deus, dom de Deus. Deus vai te usar muito aí. Fique atento, gente, hein? Né? Fique atento. No banheiro, no escritório, em casa, Deus vai te usar em nome de Jesus. Eu vou encerrar agora, mas vamos fazer o corredor. Só que vamos mudar um pouco aqui. Eu vou orar encerrando. E o pastor Maurício e o pastor Carlinhos vão estar aqui na frente orando pelas águas, pelos objetos, por que você fizer. E quando você vier, o culto já encerrou. Eu vou encerrar agora. E você vem só para receber a oração dos objetos. Se você precisar de mais alguma oração de libertação, alguma oração que você queira, você fique na frente. Os obreiros, por gentileza, fiquem na frente, apóstolos. Eles vão estar orando por você. E você que quiser ir para casa, já está liberado. Deus te abençoe. Compartilhe aquilo que Deus deu para você hoje, para as pessoas que estão próximas de você. Deixa eu orar então, encerrando agora. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço pelos presentes que o Senhor distribuiu. O Senhor falou que distribuiria dons aos homens, e o Senhor fez isso nesta noite. Muito obrigado, meu Pai. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor é fiel. E o Senhor mostra o quanto este nome, sexta-feira forte, da presença de Deus é real. Este nome que o Senhor me deu um dia é um atestado, foi um ato profético do que o Senhor está se manifestando de formas tão diferentes nesse culto.
Agora, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro por cada um que esteve aqui nesta noite, aqueles que estão lá do outro lado nos ouvindo, que todos sejam abençoados, guardados, protegidos pelo Senhor. Os que estão aqui retornem para suas casas em seguranças, Pai. Dê ordem aos teus anjos a respeito de cada um que está aqui, que o teu anjo vá adiante dele, guardando, protegendo, e quando eles entrarem nas suas casas, haja a tua paz, Pai. É em nome do Senhor Jesus, que o grande amor do Deus Pai, a mais doce graça do Espírito Santo, esteja com todos vocês hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém? Pastores. Pode vir pelo corredor, nós vamos estar orando.